cai todo sobre o salário dele. Mas mesmo ele recebendo esse valor, vai ser em percentual como é hoje? Não, por exemplo, se ele trabalhou lá 12 horas e deu um salário de R$300, ou 40 horas, tal, deu um salário de R$300, ele vai receber R$300, correto? Certo. Só que aí vem, todos os tributos são Em descontados cima desses R$300. E, mais grave, a Previdência Social tem que ser descontada pelo valor do salário mínimo e não pelos R$300. E vai ter que mudar isso, né? Agora, você veja bem, você acha, porque o nosso povo precisa muito de crediário. E não é só isso, a pessoa está precisando do emprego, com o índice de desemprego que está, ela vai aceitar o que aparecer, e o que vai fazer? E veja bem, eu sempre procuro buscar a lei visando a questão social. Sim. Veja bem, esse contrato intermitente que você não sabe quantas horas você vai trabalhar durante o mês, qual será o seu salário efetivo naquele mês? Você me pergunta, você acha que esses trabalhadores terão crediário quando precisarem comprar alguma coisa? Então, agora, não vão ter crediário, não vão ter um salário muito pequeno, vão viver num estado de miséria absurdo. Vão voltar a viver num estado de miséria. De miséria. E você, aí é que vem o grande, eu acho que a grande preocupação somada a um grande drama que nós estamos vivendo. É que esses contratos, inclusive o da pejotização do autônomo, eles podem levar a uma crise social muito grave. Porque ele não melhora o padrão de vida. Ao contrário, ele vai diminuir o padrão de vida. E isso somado a um padrão de vida que você não ganha para as necessidades básicas. Somado ao desemprego. E tudo que está acontecendo dentro dessa sociedade, que já está muito dividida politicamente, eu sinto que nós podemos estar em cima de um vulcão. É muito mais grave do que as pessoas às vezes falam, né? Porque quem trabalha, eu já entrevistei alguns advogados na área trabalhista que advoga para a empresa. Ah, não, mas tinha que mudar, tá bom assim e tal. Mas eu acho que até eles próprios vão sofrer com isso. Eles não tinham consciência do que eles estavam falando. Agora eu acho que já começou a cair a ficha. Eles não tinham consciência, porque os grandes escritórios de reclamadas sabiam das consequências. Lógico, eles têm que defender e reclamar, mas sabiam das consequências da reforma trabalhista. Agora, a senhora disse que embora receba R$300 pelas horas trabalhadas, o valor que vai pagar de INSS é pelo piso mínimo, né? Pelo salário mínimo. Pelo salário mínimo. Agora, e me fala uma coisa, e como que é desproporcional? Sim, porque às vezes você vai ter que deixar todo o dinheiro para pagar a Outra previdência. coisa, faltou, tem uma multa 50%. Aí me diga uma coisa, se você pode ter outros contratos, até porque vai ter que ter, Sim. porque senão não vai sobreviver. Sim. Então eu tenho um contrato com a senhora e um com o outro. A senhora demorou um pouquinho para me chamar, eu vou lá e trabalho com o outro que está me pagando e tal. Aí eu não vou na senhora, eu tenho multa. Multa de 50%. Então quer dizer, é um grande absurdo, ou as pessoas entendem que tem que trabalhar isso daí para que isso mude. A OAB, né, nós somos muito fortes, a OAB é uma potência, a OAB tem que se manifestar, né, doutor? Sim, eu quero dizer que ela... Nós temos que pedir que ela se manifeste, né? Ela deixou, né, como dizia o Brizola, né, o cavalo selado passar e não montou. Agora eu não sei. Talvez não tenha acreditado que ia chegar no que chegou, né? Não, ela acreditava porque ela tem que entender de lei, ela sabia o projeto de lei. Se nós sabíamos, imagina um presidente federal. Mas no fundo, todo mundo achava que não ia ser aprovado. Não, será tinha que não? Tinha certeza. Porque a aprovação você era certa. Rolou muito dinheiro, não foi pouco. Olha, eu vou dizer uma coisa, é difícil, hein? É difícil.
E me fala uma coisa, com relação então ao contrato intermitente, eu acredito que está muito bem explicado. Vamos falar um pouquinho, que nós temos aí uns 6 minutinhos. Vamos falar um pouquinho do que houve hoje com o Lula? O que a senhora acha da condenação hoje? Olha, o dia de hoje não começou hoje. Ele tem um passado. Ele começa com o impeachment. O impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma, juridicamente, não havia o fato para acontecer. Não havia. Não havia. Mas eles precisavam... Eu acredito que não havia também. Precisavam tirar um governo popular, um governo progressista, porque havia toda a pressão para a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Então, ali, não houve fato jurídico, pedalada, o Temer está dando pedalada. Quer dizer, o FHC deu pedalada, o prefeito da pedalada, o governador da pedalada, todo mundo dá pedalada. Todo mundo pedala, né? Só ela que não Nós, quando não pagamos a conta em dia, nós também pedalamos, Pois né? é. Só ela não poderia dar pedaladas. É. Então não havia o fato jurídico. Quer dizer, ali o impeachment já foi um fato realmente social. Tirou-se a Dilma, chega o Temer, comprometido com a reforma trabalhista e com a reforma da Previdência, devidamente comprometido, começa a eliminar pouco a pouco os direitos sociais. E não foi só os direitos sociais do trabalho, não. São os direitos sociais adquiridos, inclusive, através de uma escola, né? Sim. Com a educação das escolas, da habitação, do assistencialismo através do Bolsa Família, da cota, que estão querendo inclusive ver, da cota pública nas faculdades. Então veja bem, vinha um projeto de destruição dos direitos sociais. Quando você tem essa destruição dos direitos sociais, você tem como consequência, e hoje chamado de lawfare, já bem estudado na Europa, a utilização do poder judiciário. Hoje quem está decidindo sobre os governos é a justiça. Então, Tirou-se a função do poder judiciário. a separação dos poderes aí, então... Não, acabou. Acabou. E nunca foi função do poder judiciário, na história, nem na história do Brasil, nem na história do mundo, ele ser agente político. Sim. E agora ele não virou mais jogador. Ele não virou mais o intérprete da lei. Agora... Ele virou agora um agente político do establishment. Nessas alturas do campeonato, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: este processo do Lula está nessa cota do lawfare. Ou seja, afastar todas as correntes mais progressistas. E quando eu falo correntes progressistas, são aqueles homens ou mulheres que têm compromisso, primeiro, com a democracia, o Estado democrático do direito. Segundo, que tem compromisso com os direitos humanos, com os direitos sociais. E tem que ter esse compromisso. Gente, tudo gera em torno dos direitos sociais. Tudo gira em torno. Eles estão destruindo. Eu não acho que estão, eu acho que destruíram. Eu acho que para que a gente consiga, a senhora vê aí as creches, ONGs, não tem a mínima voz mais, né? Estão perdendo. Sim, aí, cada dia está pior. Eu me pergunto o seguinte, como que vai ser isso? Porque a insegurança jurídica e insegurança política... E é social. É social. O que pode gerar isso? A senhora estava dizendo que a senhora acredita até numa revolução. Eu não sei, eu acho que nós estamos sentados aí em cima de um vulcão. Hoje eu assisti o julgamento do Lula. E eu fiquei muito preocupada com o tom de voz do relator. Eu não ouvi, ainda vou ver quando eu chegar em casa, mas o que aconteceu? O tom de voz dele era um tom não de um jogador, mas de alguém que estava totalmente imbuído
de que iria fazer a justiça Com a própria mão. com a lei de talião. Olho por olho, dente por dente, dente. você não serve mais para o Brasil, nós não queremos e queremos lhe expulsar. Outro dia eu escrevi num grupo de WhatsApp, que eu não sei o que falaram sobre esse julgamento, que eu disse o seguinte: olha, às vezes o julgamento de Lula me parece muito com o julgamento de Cristo, aonde vai ser dirigido pela vontade da massa, do povo. Mas ele disse que chegou, os juízes lá disse que chegaram escoltados. Quem estava lá parece que chegou escoltado. Eu ouvi muito rápido isso. E que o Lula chegou nos braços do povo. Então, como que pode isso, né? Não prevalece a vontade do povo mais. É o tal do lawfare. Quer dizer, é o judiciário interferindo no político. Judiciário interferindo olha, vai interferir em tudo e a insegurança está grande. E aí as pessoas falam mal, inclusive de advogados, que eu tenho escutado isso. Ah, mas vocês acham que a coisa não está certa, mas o advogado fica quieto? Isso daí me dói, mas eu sozinha não faço nada. Primeiro que nós temos que estar juntos. E segundo, que eu acho que os advogados estão muito, muito afastados dessa questão da política. Dele ser às vezes a gente fala que a OAB tem que estar fora da política. Não, ela tem mas ela tem que estar dentro. Não, ela tem que estar dentro da política. Eu Uma entendo das assim também. responsabilidades da OAB é ser agente político. Porque, na verdade, eu sempre achei que a OAB ela tem que agir com independência. Sim. Né? Com independência. Mas não tem jeito. Nós